Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento, iniciando a nossa reunião semanal. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Caridade Fraterna, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento, respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. Vencendo as dificuldades. Meu maior defeito nos tranquilos dias na infância consistia em desanimar com demasiada facilidade quando uma tarefa qualquer me parecia difícil. Eu podia ser tudo, menos um menino persistente. Foi quando numa noite, meu pai entregou-me uma tabuazinha de pequena espessura e um canivete e me pediu que com este riscasse uma linha a toda a largura da tábua. Obedeci às instruções e em seguida tábua e canivete foram trancados na escrivaninha de papai. A mesma coisa foi repetida todas as noites seguintes. Ao fim de uma semana, eu não aguentava mais de curiosidade e a história continuava. Toda noite, eu tinha que riscar com o canivete, uma vez, pelo sulco que se aprofundava. Chegou afinal um dia em que não havia mais sulco. Meu último e leve esforço cortara a tábua em duas. Papai olhou longamente para mim e depois disse: "Você nunca acreditaria que isso fosse possível, não é mesmo? Com tão pouco esforço. Não é verdade? Pois o êxito ou fracasso de sua vida não depende tanto de quanta força você põe numa tentativa, mas da persistência no que se faz." Foi essa uma lição de coisas impossíveis de esquecer e que mesmo um garoto de 10 anos podia aproveitar. Autor desconhecido. Essa historinha ela é bem simples, eu já até cheguei a ler ela aqui umas outras vezes, mas eu acho interessante a gente refletir novamente sobre ela, porque ela nos traz um aprendizado bem interessante acerca da nossa persistência, acerca da persistência da vida. Nós temos uma tendência, né? E isso não é exclusividade de uma ou de outra pessoa. A grande maioria das pessoas, nós temos tendência a desanimar com certa facilidade diante das dificuldades, diante das tentativas repetitivas da vida, né? A gente normalmente, como se o pai aqui do garoto tivesse dito para ele logo do início: ó, você tem esse canivete, essa madeira aqui, você vai ter que cortar essa madeira com esse canivete. Normalmente a nossa reação e a reação do molequinho provavelmente seria a mesma: nossa, isso vai dar muito trabalho, não é possível, não vou conseguir. Com um canivetezinho só vou cortar essa madeira? Não vai dar certo, né? Vai ser muito difícil, vou ter que fazer muita força, vai ser muito difícil. Normalmente a gente já vê por esse lado, né? Vai ser muito difícil, vou ter que gastar muito trabalho, vai dar muito trabalho. A gente tem uma certa preguicinha, quem não tem? Não é verdade? A gente tem uma certa tendência a nos acomodar num localzinho da vida que está confortável, né? E muitas vezes a gente se acomoda nesse localzinho da vida confortável e às vezes é bem confortável, é aconchegante até, né? E às vezes a gente começa a se incomodar, né? Você fala: nossa, tá chato aqui, né? Já deu o que tinha que dar. Ai, mas vai dar tanto trabalho ir atrás de algo novo. Um exemplo que eu às vezes até converso com uma amiga minha: ai, já estamos juntos há tanto tempo, né? Aquela história com um casal, né? Já tô junto, tem isso que eu não gosto, mas já estou junto há tanto tempo. Ai, só de pensar, de conhecer outra pessoa, dá uma preguiça. E às vezes, isso é uma brincadeirinha, né? Mas às vezes a gente faz realmente isso. Tá infeliz numa situação, mas na hora que pensa, o trabalho que dá, se movimentar, né? Porque toda movimentação despende uma energia, né? E às vezes a gente fica com uma certa preguicinha de ir em busca do novo, em virtude já estou aqui mesmo, deixa assim mesmo. Só que isso tem claro, o lado do conforto é legal, claro que é,
Mas isso com o tempo começa a trazer um sentimento de desânimo, né? Muitas vezes, não estou dizendo sempre, mas às vezes isso pode ser até o início de uma depressão, né? A vida começa a perder sentido. A vida começa, claro, a depressão tem uma série de outros fatores, tem o fator biológico, tem uma série de outros fatores, é claro, mas pode sim ser o início de um desânimo pela vida, porque você tem preguiça de ir atrás de coisa nova. Você, às vezes, também não se acha capaz de conseguir cortar uma madeira com um canivete, parafraseando aqui a historinha, né? Às vezes a gente quer algo novo, né? Quero mudar de cidade, né? A gente tem um sonho, não aguento mais. Para quem vive aqui em São Paulo, sabe que o trânsito é caótico, sabe que tem muita gente para pouco espaço, enfim, tem um monte de vantagens, mas também tem um monte de desvantagens, enfim. E às vezes a gente se sente, não aguento mais essa loucura, quero mudar de cidade, meu sonho é mudar de cidade. Aí você fala, então vou mudar de cidade. Para mudar de cidade, o que eu preciso fazer? Preciso me planejar, preciso me fazer um pé de meia aí financeiro, porque não é da noite para o dia que eu me restabeleço num novo local. Eu tenho que ter um período de adaptação. Depois eu tenho que encontrar um trabalho, eu tenho que encontrar uma casa, eu tenho que buscar uma cidade. Primeiro buscar a cidade para onde eu quero ir, tenho que conhecer as cidades para ver onde eu vou querer morar, onde eu vou querer adquirir a minha nova residência. E muita gente, só isso que eu estou falando agora, muita gente já pensou assim, que preguiça, nossa, que trabalho que vai dar, será que vai dar certo? Nossa, é muito trabalho. A gente tem essa tendência, né? A gente tem essa tendência a querer o mais gostosinho e o mais fácil. E às vezes nessa desculpa de preguicinha, nessa coisa de vai dar muito trabalho, a gente fica vivenciando uma situação que não nos é prazerosa, uma situação que vai nos fazendo perder o encanto da vida. E aí, quanto menos nós tivermos encanto pela vida, menos coragem teremos de se movimentar para ir em busca de algo novo, né? É um círculo vicioso. Porque você começa a ficar com preguicinha e a preguicinha vai virando preguiça, que vira preguiçona. Quando você vê, você não quer querendo mais nem sair do lugar. E aí, quando você chega nesse estágio, realmente, para se movimentar para algo novo, você tem que buscar uma força lá do fundo, ou às vezes a vida te dá um empurrão, enfim. Vamos dizer assim, que despende mais energia de fato. Porém, se a gente fizer como fez o pai aqui com a criança, se a gente começar a pensar, ir em busca de algo novo, ir em busca de vencer um obstáculo na vida, aos pouquinhos, um pezinho depois do outro, não vai ficar uma coisa grandiosa, não vai ficar uma coisa pesada, não vai ficar uma coisa sofrida, não vai ficar uma loucura, né? Aquelas coisas, né? Ai meu Deus, socorro, né? Se a gente fizer um pezinho depois do outro, a gente consegue chegar onde a gente almeja. Vocês sabem que eu gosto muito de me usar de exemplo, né? E eu tenho falado aqui algumas semanas que eu tenho vivenciado uma situação e tal, e eu consegui transpassar essa situação. Mas por quê? Acreditando que era possível. Teve momentos que eu tive vontade de jogar, não foram poucos os momentos que eu tive vontade de jogar tudo pro alto e me mudar de planeta para o mundo que eu quero descer. Mas às vezes isso não adianta, né? Se adiantasse alguma coisa, estava bom, né? Como eu sempre digo, quero mudar para o outro lado do planeta. Não adianta, a gente vai junto. Ou seja, a pessoa que está vivenciando a situação é você. Se você está indo... Não adianta a gente fugir dos problemas, né? Fugir da situação. Vamos encará-las, vamos encarar as situações. E encarar as situações de que maneira? Como o pai ensinou para a criança. De uma maneira tranquila, de uma maneira simples, um pezinho depois do outro, um pouquinho por dia. E quando você menos espera, você transpôs aquela situação, você realizou a mudança, você mudou de cidade. É um pouquinho depois do outro. Às vezes, quando a gente tem um sonho, a gente quer realizar algo, né, alguma coisa diferente na nossa vida, a gente começa a pensar, né, e de novo vem aquela coisa, vai dar muito trabalho, é muita coisa. Mas se você colocar no papel, se você se planejar e começar a perseguir este objetivo,
Pessoal, é só uma questão de tempo. Agir e vontade e persistência, a gente chega onde a gente quer, né? Como eu sempre digo, somos todos seres humanos. Se um ser humano conseguiu realizar alguma coisa, eu também posso, porque eu sou um ser humano. Claro, cada um tem as suas habilidades, cada um tem as suas capacidades, cada um tem o seu talento próprio. É óbvio que realizar algumas atividades para alguns é mais fácil do que para outros, né? Devido às habilidades e à individualidade de cada um, tem pessoas que têm mais facilidade para algumas coisas do que outras. Mas não quer dizer que a gente não possa se desenvolver, não quer dizer que a gente não possa ir em busca do desenvolvimento para chegar onde a gente quer, para chegar a atingir o objetivo que a gente tanto almeja, para conseguir vencer essas dificuldades que às vezes parecem situações intransponíveis na nossa vida. Se a gente não acreditar e a gente não ir em busca da resolução, ir em busca da realização, se a gente não tiver persistência para conseguir realizar e para conseguir alcançar nossos objetivos, de fato, não será possível. De fato, cortar um tronco de uma árvore com um canivete, de fato, é uma coisa impossível. De fato, com uma madeira, né, cortar um pedaço da madeira com um canivete, de fato, é impossível. É necessário acreditar. É necessário acreditar que é possível e ter a persistência de ir em busca de trabalhar. Às vezes, a palavra trabalho, ela é conotada, ela é ligada a algo de sofrimento, a algo pesado, né? A algo de, ai meu Deus, eu vou ter que trabalhar com coisa chata. Não, o trabalho, ele é ação, o trabalho é movimento, é construção, a gente está produzindo alguma coisa, né? O trabalho ele não precisa ser chato. Se você está achando a palavra trabalho chato, senão você precisa rever aí o seu trabalho, né? O trabalho ele pode ser algo prazeroso, trabalho ele é ação, produção, movimento, construção, é coisa positiva. Então, que a gente possa fazer o uso desta palavra trabalho, né, a ação, o agir, na persistência, em busca daqueles objetivos, em busca de resolver as situações que estão aí atrapalhando a tua vida e acreditar que um pezinho depois do outro a gente chega lá. Pode parecer impossível, mas se você se predispor a dar a volta ao mundo a pé, você vai demorar alguns anos, mas é possível. Tem pedaços que você não vai conseguir passar por terra, né? Você vai ter que andar por um navio ou por um avião, enfim. Mas é possível. Se eu quiser sair daqui e, né, eu sei história de pessoa que saiu da Bahia e veio para cá a pé. Isso era muito comum, né? Antigamente, né? Os bandeirantes que saíam chegavam lá no porto de Santos e, né, vinham aqui desbravar o nosso país, enfim. É possível. Se eu resolver acordar hoje e falar, vou chegar lá no Amazonas a pé, é possível. Estou aqui em São Paulo, posso sair daqui e chegar lá no Amazonas indo a pé. Vou demorar algum tempo? Vou, mas com um passinho depois do outro vai chegar um dia que eu chego, vai chegar uma hora que eu chegarei lá. Né? Não tem o caminho lá de Santiago de Compostela, que é não sei quantos quilômetros que as pessoas demoram 30 dias para fazer? Percebe? Estou dando aqui exemplos, né? Exemplos meio grandiosos, né? Para os ouvidos de algum até impossível, como dar a volta ao mundo a pé, mas eu acredito que é possível. Eu acredito que tudo que você pulsa no seu coração como uma vontade latente, né? Que tem aquela coisa que pulsa lá dentro, gritante, eu quero, eu quero, eu quero. Vai em busca, é possível. Acredita que você tem um canivetinho, por mais absurdo, o tamanho que seja a madeira que esteja na sua frente, acredita que é possível. Só que você tem que ter em mente uma coisa muito certa. Você tem que acreditar em primeiro lugar e tem que agir. Não adianta ficar sentado olhando para o teto esperando que o bilhete premiado da Mega Sena venha parar na sua porta para que você consiga realizar o seu sonho. Ou que a pessoa amada toque a campainha. Não estou dizendo que isso não seja impossível, porque eu acredito muito na força do universo. Mas mesmo a pessoa chegar até a tua porta, você tem que agir pulsando para o universo para conseguir aquilo. Ou seja, você tem que agir, não adianta. Não adianta fugir, a gente tem que ter ação para ir em busca daquilo que a gente quer.
Então acreditem, pessoal, acreditem. Eu sou prova viva e eu estou aqui, né, toda semana aqui trocando a experiência, trocando ideia, com o objetivo, né, simples e tranquilo de mostrar para cada um que é possível realizar aquilo que se quer. Que somos seres maravilhosos, somos seres... Eu acho que só pelo fato de sermos seres únicos, nós já deveríamos nos valorizar. Só pelo fato de você pensar que não existe ninguém no planeta igual a você, que só você é capaz de fazer o que você sabe de fazer de legal, né? Porque todo mundo tem uma coisa legal que sabe fazer. Eu acho que isso por si só já é motivo para que a gente tenha coragem, para que a gente acredite, para que a gente persista nas resoluções das dificuldades da nossa vida, para que a gente persista em busca da realização dos nossos sonhos, para que a gente persista em busca daquilo que pulsa dentro do nosso coração. O tempo que isso vai demorar para chegar, para que a gente consiga realizar, infelizmente não existe uma equação para dar se você fizer x, y, z, você vai conseguir isso em tanto tempo. Infelizmente eu não tenho essa equação para passar para vocês. Mas uma coisa eu garanto, que se você acreditar e realmente pulsar a positividade, agir, persistir em cima daquilo que você quer, no momento exato, na hora adequada, as coisas vão dar certo, vão se realizar e vão se concretizar na sua vida. Como diz a física quântica, você cria o seu mundo. E eu acredito nisso, acredito mesmo, que quando você pulsa a tua verdade, o universo responde a sua verdade, porque é assim sempre. A gente não se dá conta, mas a nossa vida é um reflexo daquilo que a gente acredita. Por mais absurdo que possa parecer essa frase para alguns, no ouvido de alguns, a vida da gente é um reflexo daquilo que a gente acredita. É que às vezes a gente está com com crenças, como é que se fala a palavra? Crenças bloqueadoras, né? Que a gente nem se dá conta disso, a gente nem sabe que está pulsando o caminho exatamente contrário daquilo que a gente quer. Por isso que é importante a troca de ideias, por isso que é importante o diálogo com outras pessoas, para que a gente tenha a oportunidade de aprender, né, a olhar a vida de outros olhos. Por isso, esse é um dos objetivos desse nosso bate-papo, que a gente possa aprender a olhar a nossa vida com outros olhos e encontrar a nossa receita. A receita, como eu sempre digo, verdade só existe uma, a tua. Né? Como disse um dos avatares que esteve nesse planeta, o Mestre Jesus, ele nos disse: conheça a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa? A tua. Né? Cada um tem a sua verdade, cada um sabe, como diz Caetano, a dor e a delícia de ser o que é. Esse é o convite reflexivo dessa semana, que você possa perceber em sua vida que com um passinho depois do outro a gente consegue transpor os obstáculos que a vida nos impôs, a gente consegue atingir, realizar objetivos e sonhos. Para isso é necessário que a gente acredita e que a gente tenha a persistência de ir em busca daquilo que almeja o nosso coração. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento, encerrando a reunião desta noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui esta noite, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigada. O convite reflexivo dessa semana é que possamos de verdade acreditar que é possível sim, com pouco esforço, né, com um passinho depois do outro, transpor os obstáculos, realizar os sonhos e atingir os objetivos que almejamos em nossa vida. Mas para isso é necessário que acreditemos que é possível. Como disse a música, né? Vamos responder sim à nossa imaginação e acreditar, né? Dar a oportunidade de enxergar novas situações e com um pouquinho aqui ou pouquinho acolá, a gente consegue realizar aquilo que a gente almeja. Mas como eu digo toda semana, que você possa realizar essa reflexão de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário, para que cada um possa se sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz e harmonia de espírito.
que todos possam ser agraciados de acordo com os seus merecimentos e suas necessidades. Agradeço a participação de todos, agradeço a todos que colaboraram para a realização desta noite, agradeço a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Muito obrigada a todos pela participação. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Tenham todos uma boa noite.